Esta é a segunda parte da aula, que eu estou mostrando para vocês como fazer referências, tá? E o manual de TCC da FED Minas, eu abri aqui o manual, ele explica muito bem como fazer referências. Você vem aqui no sumário do manual, vou mostrar para você onde que você vai, tá bom? Então, aqui no sumário do manual, mais para baixo um pouquinho, tem uma parte, tô quase chegando lá. Vamos mais um pouquinho no sumário. Ó, apresentações de referências, aqui. Apresentações de referências, ó. Começa lá na página 75 do manual. Se você digitar aqui nesse quadradinho, ó, você digita 75 aqui, se não cair na página certinha, vai cair perto. Daqui a pouco eu te mostro. Então, aqui, olha. Como fazer referência de livros. Livros com até 3 autores, com mais de 3 autores. Livro com responsabilidade intelectual, que é quando vem a pessoa que escreveu o livro, ele é só um organizador, um coordenador. Cada capítulo foi escrito por uma pessoa diferente. Aí depois aqui embaixo, ó, continuando na sequência aqui, olha. Na página 77 explica como fazer referência quando for monografia ou dissertação ou tese. Olha, até bula de remédio eles ensinam a fazer. Mapa, fotografia, enciclopédia, bíblia. Ó, leis, aqui, ó, como faz referência quando for lei, decreto, resolução. Tem aqui a página, ó. Imagens, quando você, como é que você faz referência se for um vídeo, um filme, até documento sonoro, se for um som, aqui publicação periódica. O que é uma publicação periódica? É uma publicação que é feita semanalmente, ou diariamente, ou semestralmente. Por exemplo, a revista Veja é uma publicação periódica, é de publicação, de periodicidade semanal. O jornal Folha de São Paulo, Estado de Minas, são periódicos, só que são periódicos diários. Publica jornal todo dia. Entendeu o que é uma publicação periódica? E essa publicação periódica pode ser uma revista ou pode ser um jornal. Então, aqui, ó, parte de revista. Nós usamos muito isso aqui, parte de revista, que é um artigo. Olha aqui, ó, artigo. Artigo ou matéria de revista. E artigo ou matéria de jornal. Para você fazer o seu TCC, ou o seu artigo, você faz o seu referencial teórico. E muitas vezes, no referencial teórico, nós usamos artigos. Então, aqui que você vai olhar, ó, como que faz a referência de artigo, é lá na página 90. Esse daqui, ó, parte de livro com autoria específica. É o que eu mostrei para vocês agora há pouco lá na referência. Lembra quando eu mostrei que usava in? É porque o capítulo, cada capítulo é escrito por um autor diferente. É aqui que a gente olha para fazer a referência. Depois, ainda aqui, olha, tem também documentos disponíveis online, ó. Quando você pegou alguma coisa online, seja livro, seja parte de livro, qualquer coisa que você pega online, como é que você faz? Olha aqui, ó, como é que você faz referência quando é uma homepage? Um blog, como é que você faz referência de blog? Tá vendo, ó? Tá? Muito bom. Então, aqui agora eu vou com você para a gente olhar lá na página 75, eu vou digitar aqui. Eu gosto de digitar 2 páginas a mais do que aparece aqui, que eu acho que vai dar certinho. Quer ver? Era 75, eu vou digitar 77 aqui, vou dar um Enter. Ó, viu que foi na página 75 certinho aqui, ó. Olha aqui o número da página aqui do lado. Porque o número da página não é o que aparece aqui no quadrinho, mas é o que aparece aqui na folha, na página do documento que você está estudando. Então, olha aqui, ó, apresentação de referências. Então, aqui, livro. Como é que você faz referência de livro? Ó, sempre vai ter aqui o esqueminha do que você tem que pôr. Então, ó, o sobrenome do autor, depois vírgula, depois o nome. O título é em negrito, depois o subtítulo não é em negrito. A edição, o local de publicação.
editora, data, número de páginas. E aqui tem o exemplo de como é que fica, ó. Aqui é o esquema e aqui é como fica. Então, ó, o sobrenome do autor, tudo com letra maiúscula, vírgula, o nome. O outro sobrenome, você pode abreviar o outro sobrenome. Aqui o título em negrito, 2 pontos. O subtítulo do livro não é em negrito. A cidade, 2 pontos. A editora, vírgula, o ano e o número de páginas que tem o livro. Tá vendo? Então, aqui tem um modelinho que explica como fazer. Ó, com um autor, depois aqui, com até 3 autores, como que você faz? Ó, você põe o primeiro autor, sobrenome primeiro, em caixa alta, vírgula, o nome. Se ele tem um outro sobrenome, você pode até abreviar esse outro sobrenome, ou não, você pode pôr inteiro. Separa com ponto e vírgula, porque agora aqui vai vir o nome do outro autor, ó. Aí você põe primeiro o sobrenome do outro autor, vírgula, aí o nome, aí ponto e vírgula para separar. Aí o próximo, ó, tem 3 aqui, ó, foram 3 autores. Agora, quando é mais de 3 autores, aí você não põe o nome de todo mundo, não. Você põe só o primeiro, olha, o sobrenome, e o nome aqui apareceu abreviado, ó. E aí você põe a expressão et al. Et al significa e outros, que tem outros autores. Quando tem mais de 3, a gente não põe o nome de todos, não. Você põe só o nome do primeiro e essa expressão et al, tá bom? Agora, do mesmo jeitinho que faz aqui, que esse daqui é exemplo de livro, né? Mas o jeito como você põe o nome do autor, do mesmo jeitinho que é aqui para livro, também é para artigo de revista. Também é para capítulo de livro. A forma como você insere o nome é do mesmo jeito. Se for um autor é assim, se for 2 ou 3 autores é assim, e mais de 3 autores você vai usar a expressão et al, tá? E sempre tem um modelinho aqui para você olhar como é que faz. Ó, quando é monografia, aí tem o esqueminha e aqui tem um exemplo. Sempre vai ser assim. Sempre vai ter o esqueminha e vai ter um exemplo. Ó, lá na página 90, vai ser de artigo, quer ver? Como é que eu sei que é na página 90? Porque tinha lá no sumário, lembra? Deixa eu chegar lá. Aqui, página... Artigo, um pouquinho mais para baixo, que eu quero parte de livro com autoria específica. Deixa eu ver aqui. Parte de livro, publicações consideradas em parte. Artigo, aqui, ó, artigo ou matéria de jornal. Eu quero ver de revista. Aqui, ó, artigo ou matéria de revista. Aqui é o esquema de como é que faz e aqui é como é que fica, ó. Sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, o nome. Esse aqui é o título do artigo, Esqueletos Inflacionários. O nome da revista é que vai em negrito aqui, hein? Ó, Conjuntura Econômica é o nome da revista. Aí, vírgula, a cidade onde foi publicado esse artigo, o volume, o número, de que página que vai, e o mês e o ano. Porque toda revista tem essas informações. Tem o volume, o número, de que página e que mês e ano foi publicado. Tá? Então, para fazer as referências, você tem que sempre consultar o manual de TCC. Você vai olhar no manual de TCC para poder fazer a referência direitinho. Olha, é muito importante, quando você pega um livro para estudar, para fazer o fichamento, no fichamento do livro, lá em cima, a primeira coisa que você faz é a referência. Você já deixa pronta a referência. Cada vez que você pega um livro para ler, um artigo para ler, antes de fazer o fichamento, você já faz a referência. E para fazer a referência, você precisa sempre consultar o manual, tá? Você vai no sumário do manual, procura lá no sumário, é a partir da página 75 que começam as referências. Você vê se é referência de artigo, se é referência de livro, e aí você vem no manual para olhar um modelinho, e você vai seguindo o modelinho aqui e vai fazendo a sua referência, tá bom? Estamos encerrando aqui, então, essa aula sobre referência. Um abraço.